Olá, muito bom dia, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Espero que o seu dia seja proveitoso. E a mensagem que a gente tem para meditar neste dia está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 24 a 29. Diz assim: Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Isso aqui foi logo após a ressurreição de Jesus, tá? Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão do seu lado, lugar onde a lança o traspassou, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então disse a Tomé: Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Interessante, né? Olha só que curioso. Normalmente a gente ouve essa história, Jesus morre e ressuscita. A gente ouve essa história e a gente fala assim: caramba, como Tomé era incrédulo, né? Como ele era o incrédulo, né? O materialista, né? E geralmente Tomé é o que sai pior nessa história. Só que se você for olhar os versículos anteriores, se você for ler o capítulo inteiro, você vai ver uma coisa curiosa. Você vai ver que Maria Madalena aparece lá aparece lá para encontrar Jesus e não encontra ele. E ela entra em desespero. E o texto diz que Jesus se apresenta para ela, Jesus aparece para ela. Jesus aparece para ela e ela volta até os discípulos para dizer que viu ele, que encontrou Jesus. Os discípulos não acreditam. Não acreditam. E Pedro, inclusive, sai correndo e vai até o local onde Jesus estava sepultado para saber se a história era verdadeira mesmo. E é interessante porque no Evangelho de Marcos, a mesma história narrada dentro do Evangelho de Marcos, vai dizer, por exemplo, que os discípulos achavam que, além de eles dizerem claramente que não estavam acreditando, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, mais especificamente no Evangelho de Lucas, vai dizer que eles achavam que elas, inclusive, estavam delirando, estavam loucas, né? Eles não acreditam. E olha só que coisa curiosa. Jesus aparece para eles. Jesus aparece para ele, conversa com eles e tal. Só que Tomé não estava com eles. E aí eles contam para Tomé a história. Quando eles contam para Tomé a história, Tomé não acredita. Ok? É essa história aqui que eu acabei de ler para vocês. Tomé não acredita. Eu só acredito se eu tocar, se eu ver. E é interessante porque 8 dias depois Jesus aparece e fala isso aqui para Tomé. Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E o texto, ele tem uma ironia interessante, porque normalmente quem sai muito mal na história é Tomé, né? Porque Tomé é aquele que não crê. Mas olha só que curioso. Maria vê, conta para os discípulos não acreditam, inclusive acham que ela está louca. E aí Pedro corre para o sepulcro, porque Pedro quer ver. Eu tenho que ver. Pedro não crê e vai lá. Tempos depois, Jesus aparece para os discípulos. Eles agora acreditam. Ok, legal, beleza. Só que eles contam para Tomé e Tomé não acredita. E é engraçado porque ninguém acredita, na verdade. Eles só acreditam se eles veem, se eles tocarem, se eles tiverem alguma prova. E qual é a ironia do texto, né? Qual é a ironia contida em toda essa história, em toda essa narrativa? É exatamente o versículo 30 e 31 do capítulo 20. Olha só como é que se encerra
o capítulo 20 do Evangelho de João. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Me parece que João escreve isso aqui para dizer assim: vocês também estão correndo o risco de não crer. Porque é o seguinte, eu também não acreditei. Maria contou pra gente, a gente não acreditou nela, a gente teve que ver. Depois nós contamos para Tomé. Tomé não acreditou, precisou ver e tocar. E eu estou escrevendo isso aqui para que muitas outras coisas ele fez ainda. Mas eu estou escrevendo isso aqui para que vocês creiam. Creiam. E crendo tenham vida. Vida nele. A gente usa muito a nossa racionalidade como ponto de partida para exercer a nossa espiritualidade e para o nosso relacionamento com Deus. Mas o ponto de partida do exercício o ponto de partida da sua religião tem que ser a sua fé em Jesus Cristo. A gente não tem como provar muita coisa, mas o texto diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Um beijo para você, fica com Deus e foi um prazer passar essa semana com você. Valeu!